pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma palestra promovida pelo Instituto Racine. Este evento é realizado pelo campus da Racine na cidade de Matão. No evento de hoje, convidamos a Vetusa Pereira, coordenadora de recursos humanos na Heineken Brasil, para falar sobre o tema diversidade no mercado de trabalho. Lembro que esse evento também faz parte do processo de divulgação do vestibular de graduação em administração que a Racine oferta aqui na unidade de Matão. Para mais informações, vocês podem acessar o nosso site www.racine.edu.br. Vetusa, muito obrigado por aceitar participar desse evento. Desejo a você uma boa palestra e qualquer coisa estou aqui à disposição, tá bom? Boa noite. Obrigada, Lucas. Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Vetusa, eu repito esse nome porque eu sei que é um nome difícil, não é tão comum, então sempre repito ele mais uma vez. Quero agradecer o convite, Lucas, obrigada pelo convite do Instituto Racine para falar sobre esse tema que eu me importo tanto, que faz parte da minha pauta diária. Vou começar me apresentando um pouquinho. Não coloquei um currículo aqui, acho que hoje em dia com as redes sociais, né? Tem o código QR aí do meu Instagram, do meu LinkedIn, Instagram não, né? Instagram tem também aqui depois uma referência, estou em todas as redes sociais, vocês conseguem vasculhar a vida de todo mundo hoje em dia, então não precisa colocar um vasto currículo aqui, mas acho que vale a pena explicar por que eu me interesso em falar sobre esse tema. Eu posso escolher dois recortes, né? Um recorte profissional. Então, hoje eu estou numa posição de liderança dentro de recursos humanos, numa empresa que tem diversidade e inclusão como pauta diária e recorrente no seu dia a dia. Então, isso me faz automaticamente ter esse tema, né, correndo nas veias, é um tema por qual eu me interesso, por qual eu estudo e por qual eu luto diariamente dentro da minha posição profissional. Dentro da Heineken, eu participo do grupo de afinidade de equidade de gênero no núcleo duro, representando recursos humanos, e isso me faz comandar, incentivar algumas ações dentro da empresa também. Posso dar alguns exemplos no final, quando a gente estiver abrindo para pergunta. É muito estranha a sensação de estar falando sozinha, então se vocês quiserem mandar perguntas, interagirem no chat também, fiquem à vontade, o Lucas vai fazer mediação comigo depois. Eu estou aqui acompanhando você também, Vetusa. Qualquer coisa você pode me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. E aí, falando um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu falei um pouco do meu recorte profissional, o que me estimula e me engaja a falar sobre esse tema. Mas, pessoalmente, também eu tenho minhas causas, né? Os meus propósitos que me engajam a falar de diversidade. Hoje eu sou uma mulher numa posição de liderança, e isso, obviamente, tem um significado e uma representatividade. E quando eu falo de interseção, né, de diversidade, eu estou falando também que eu sou mulher, numa posição de liderança, uma mulher nordestina e de origem negra. Isso tem muito significado, não tem como passar despercebido, e eu não posso, considerando esses propósitos e valores que eu tenho, não colocar isso no meu diálogo, e é o meu diálogo de cafezinho. No bar, no cafezinho, no almoço, eu falo sobre isso. Então, quando mistura, né, meu propósito pessoal com a posição que eu ocupo profissionalmente, é inevitável que esse tema seja a pauta da minha vida. Pensando um pouquinho de qual que vai ser o tema, né? Diversidade em mercado de trabalho, gente, é um tema muito amplo. Hoje, se vocês forem pesquisar por cursos, bibliografias, vocês vão ver que tem curso de graduação já sobre diversidade, curso de pós-graduação, curso de extensão, cursos curtos e livres, cursos corporativos dentro das empresas. É um material muito vasto, eu não conseguiria, dentro de 1 hora, 40 minutos de conversa, falar sobre tudo. Eu escolhi, então, falar sobre alguns aspectos. Primeiro, começando do básico, falando de conceito, tirando algumas dúvidas básicas, depois dando um recorte de por que é importante falar de diversidade dentro do mercado de trabalho. Por que essa pauta está tão em voga hoje em dia, e por que a gente precisa começar a pensar sobre isso. Então, o objetivo da conversa de hoje é engajar vocês, né, o público que está assistindo, a pensar sobre diversidade, seja nos impactos que ela tem para o negócio, seja nos impactos que ela tem para a sociedade. Que é assim que eu enxergo o meu papel nesse caminho, né? Eu enxergo que se eu quero mudar a sociedade, eu consigo fazer micro-revoluções dentro do meu ambiente de trabalho que refletem dentro da sociedade. Então, meu intuito hoje
é deixar vocês aqui com a pulguinha atrás da orelha, pelo menos, para depois da conversa pesquisarem, buscarem mais conteúdo e colocarem esse tema também na pauta de vocês aí no dia a dia. Para falar disso, né, para falar de diversidade no mercado de trabalho, eu vou passar por alguns tópicos. Basicamente, o que é diversidade, as estatísticas de diversidade aqui no Brasil, como que essa diversidade gera produtividade. Então, não é porque o tema está na moda, não é porque todo mundo está falando, é porque isso realmente traz produtividade e inovação dentro das empresas. Falar um pouco de bibliografias, indicações de conteúdo, para que vocês possam buscar depois dessa conversa. Então, vamos começar falando do que é diversidade, né? Então, todo mundo confunde, a maioria das pessoas confunde, todo mundo seria muito generalista. Mas eu estou falando de diversidade, gente, eu quero fazer um recorte. Diversidade, eu estou falando de representatividade. Então, quando a gente olha para o nosso país, por exemplo, que é um país muito diverso, culturalmente, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de diversas outras preferências, a gente está falando que a gente está num país rico. E quando eu falo de diversidade, eu estou falando exatamente disso, de um conjunto de características ali, que torna também cada indivíduo único. Quando eu falo que eu tenho um país diverso, eu estou falando que eu tenho países com negros, brancos, índios, falo que eu tenho um país com pessoas que são heterossexuais, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, diferentes idades. E aí, quando eu falo de diversidade mesmo, pensando nesse tema macro, eu falo como que está essa representatividade que a gente tem no nosso país dentro do ambiente que vocês se encontram. Vou pegar só um dado, porque depois eu vou falar melhor de estatística, mas quando eu falo de mulheres, por exemplo, na última pesquisa do IBGE, o nosso censo encontrou 51,7% de mulheres no Brasil. Então, estamos num país que tem mais mulher do que homem. Como que está isso dentro do lugar que vocês trabalham? Tem mais mulher do que homem no lugar que vocês trabalham? Vou falar pelo meu, tá? Não tem. Onde eu trabalho tem mais homem do que mulher. Então, a diversidade não está totalmente representada em todos os ambientes de trabalho. Quando eu falo de negros, a gente tem um percentual altíssimo de negros também no nosso país. A gente tem um país aí com uma história, né, de diversidade racial e as empresas normalmente não espelham esse mesmo percentual. Então, só para clarificar, quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de representatividade geográfica. Como se a gente tivesse que ter, dentro do nosso espaço de trabalho, nas instituições, nas corporações, um percentual de pessoas que lembrem o percentual de pessoas da nossa sociedade. Afinal, as empresas refletem a nossa sociedade, compram, vendem, fornecem serviços para a nossa sociedade. E aí, quando a gente olha para as empresas, a gente não encontra isso. Algumas pessoas confundem, por exemplo, o conceito de diversidade com o conceito de inclusão. É a mesma coisa? Geralmente falam, diversidade e inclusão. E aí a gente já coloca aqui uma pimentinha para dizer, não é a mesma coisa. Quando eu falo de diversidade, eu falo de trazer essa representatividade para dentro das empresas. Então, vou usar o mesmo exemplo que eu comecei, que é o exemplo das mulheres. Eu falo que mais da metade da população brasileira é de mulheres. E pode ser que eu tenha numa empresa mais de metade da população de mulheres. Eu poderia responder que a minha empresa é diversa e inclusa? Só com esse dado, não. Como que vocês, pensando nas empresas, precisam diferenciar esses dois conceitos? Quando eu falo de diversidade, eu falo de trazer esse percentual de representatividade para dentro do local de trabalho. E quando eu falo de inclusão, gente, eu estou falando de dar as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de igualdade de salários, igualdade de cargos. Então, pegando o mesmo exemplo das mulheres, pode ser que tenha 51% de mulheres, mas elas estão, por exemplo, nas posições de liderança ou elas estão só nas posições de base? Como que está esse equilíbrio? Tem um monte de mulher na empresa, mas os gestores são todos homens. Então, tem alguma coisa muito estranha. Eu posso ter diversidade naquele ambiente, mas eu não tenho inclusão. Eu vou entender que as oportunidades estão diferentes entre homens e mulheres. Tem uma metáfora que eu gosto muito e sempre uso nessa conversa sobre diversidade e inclusão, que é uma metáfora de festa. Eu gosto muito de festa, falei para vocês que eu sou da Bahia, então dá para fazer essa metáfora com tranquilidade. A gente brinca que diversidade é quando você chama aquela pessoa para festa.
Eu levei ela para a festa, chamei a pessoa ali diferente de mim para a minha festa. Mas inclusão é se eu puxo ela para dançar. Se a pessoa está na festa, mas está sentadinho ali no canto, não está integrado, não está participando, e não tem esse senso de pertencimento ao lugar que ocupa, ela não está inclusa. Então, toda vez que vocês forem pensar em diferenciar conceito de diversidade e conceito de inclusão, lembrem dessa metáfora da festa. Uma coisa é levar para a festa e a outra é chamar para dançar. Então, hoje a gente vai falar um pouco de diversidade, falando bem raso, assim, sobre esse tema, porque, como eu falei, precisaria de muito mais aprofundamento, mas esse é só o primeiro passo para trabalhar a diversidade nos mercados de trabalho. O segundo passo é falar de inclusão. Não adianta só colocar para dentro, se a gente não chamar para dançar. Até aí, estamos ok? Tusa, eu só queria reforçar com quem nos assiste. Pessoal, podem interagir, fazer perguntas, tanto pelo Instagram quanto pelo sistema interno da Racine, tá bom? A gente está aqui sempre monitorando. Pode ficar à vontade, Tusa. Vai ser muito bom se tiver pergunta, porque daí eu vou fazendo as costuras. Vamos lá. Aí eu falei que, né, as empresas às vezes têm diversidade, às vezes não têm, e algumas pessoas falam, mas eu não tenho preconceito. Imagina, eu não tenho preconceito nenhum, eu sou livre de preconceito. E eu falo, gente, não é. A gente não pode assumir, né, que é todo mundo antirracista, anticapacitista, né, todo mundo livre e isento de preconceito. Acho que a gente precisa começar aceitando, né, e concordando que a gente tem alguns preconceitos ainda que a gente precisa se livrar. E aí eu queria fazer um teste com quem está me assistindo, inclusive o pessoal da Racine aí, tá, Lucas? É o teste dos 5. Então, eu coloquei uma mãozinha aí para representar, vocês podem contar nos dedos, e eu queria que vocês abaixassem um dedo para cada afirmativa que eu vou fazer. Então, teste número 1. Dentro do grupo de amigos de vocês, aquelas pessoas que quando não tem pandemia, vocês chamam para um churrasco, para festa, para os aniversários em casa, tem alguém com alguma deficiência? Se tiver, vocês abaixam o dedo. Pode ser qualquer deficiência. Pensaram? Fizeram as contas? Tá bom. É quem vai na casa de vocês, tá, gente? No churrasco e no aniversário. Não é alguém que eu conheço lá longe. A segunda pergunta dentro da sua experiência profissional hoje, você tem uma gestora mulher? Abaixa o dedo. Terceira pergunta. Nesse mesmo churrasco de vocês, vamos voltar lá na festa, que eu gostei da festa e quero voltar. Nesse mesmo churrasco de vocês, tem mais de um ou mais amigo ou amiga negra? Abaixa mais um dedo. 3 dedos agora. Quarto dedo, vamos lá. Dentro desse mesmo grupo, dessa mesma festa, vocês têm um amigo ou amiga LGBTI+. Qualquer uma das letrinhas. Baixa o quarto dedo. Vamos para o último dedo agora. Vamos ver se vocês estão com a mão assim ou com a mão assim no final. A gente já falou de mulher, de raça, de gênero. A gente já falou de pessoa com deficiência. Eu vou falar um pouco agora, na última mãozinha, de idade. Nesse grupo de amigos muito próximo que vocês têm para chamar para o churrasco de vocês, está todo mundo na mesma faixa etária ou vocês têm amigos de faixas diferentes de idade? Bem mais velho ou bem mais novo? Abaixa o último dedo. Pensaram? Responderam os 5 dedos? Esse é um convite para a gente pensar, por que será que eu não abaixei os 5 dedos? Quando eu falar das estatísticas, vocês vão ver que essas características das pessoas que eu citei aqui representam um percentual muito grande da população. Não são minorias. Juntas, elas são maioria. Por que será que elas não estão em todos os meios, nos grupos de amigos? Os amigos a gente faz onde? No trabalho, na faculdade. Onde estão essas pessoas? Por que elas não estão no grupo de vocês? Então, eu vou dar um parabéns para quem baixou todos os dedos.
Posso dizer que você chama para festa e tira para dançar, tá de parabéns. Para quem ficou com algum dedinho para cima, eu só queria fazer esse convite. Tudo bem, entendo que a gente tem alguns vieses inconscientes aí, a gente é criado assim, a gente tem um país, né, que tem um passivo muito grande de racismo, de machismo. Assumir isso é o primeiro passo para que a gente possa mudar qualquer coisa. Se a gente fala que a gente não tem preconceito nenhum e que está tudo bem, a gente não muda o status quo. E aí a gente não chega em lugar nenhum. Se a nossa vida pessoal não é diversa e não é inclusa, como que ela vai ser no trabalho? Como que você, como um gestor, como uma pessoa que tem a possibilidade de contratar, de desligar, de escolher os seus colegas, vai trazer inclusão para a empresa, se dentro da sua vida pessoal não tem inclusão, você não percebe a riqueza que isso traz. Então, esse meu convite para a reflexão, a brincadeirinha dos 5 dedos, é para fazer vocês pensarem e assumirem que a gente precisa mudar. Tudo bem? Estão comigo aí ainda? Então, vamos lá. Bem, Betusa. Oi. Pode continuar. Ah, tá bom. E aí eu falei que eu ia trazer um pouco de estatística, né, para ilustrar. Eu falei que quando a gente soma, né, essas características de pessoas que eu trouxe aqui, a gente não está falando mais de minoria, a gente está falando já de uma grande parcela da população. Então eu queria trazer alguns números para fazer a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala de diversidade e fala que a nossa empresa precisa ter representatividade da sociedade, como que a gente está hoje? Eu trouxe alguns números para ilustrar. A gente fala de equidade de gênero, por exemplo, que é um tema que eu adoro. Vamos lá. Já tinha dado um spoiler antes, né, que o IBGE, na última pesquisa, trouxe que 51,7% da população é composta por mulheres. Só que quando a gente olha nas estatísticas, e no final eu trago todas as referências desses dados, tá, lá no último slide, posições de liderança que são ocupadas por mulheres hoje, nas empresas que a gente tem no Brasil, só 13% dessa população é de mulheres. Aí você fala, a conta não fecha, né? Temos a maior parte da população de mulheres, mas apenas 13% estão em posições de liderança. Quando a gente fala de mulheres que decidem, resolvem e acolhem a ideia de ser mãe, 48% das mulheres ficam desempregadas até 12 meses após o retorno da licença maternidade. Como que a gente vai falar de equidade de gênero se uma mãe é penalizada por fazer um serviço que é tão útil para a sociedade, que é a geração e a criação dos nossos filhos? A gente nunca vai ter equidade se a gente tiver esse tipo de competição desleal. E aí tem uma continha, ela é meio empírica, mas é bastante ilustrativa para a gente pensar, que se a gente andar nesse mesmo passo, né, nessa mesma velocidade que a gente está andando hoje, vai demorar 217 anos para igualar a participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, se a gente quiser realmente igualdade, 50-50, a gente precisa acelerar esse trabalho. Porque nessa velocidade, eu não estarei aqui para ver homens e mulheres ganhando os mesmos salários e competindo de igual para igual em todas as posições de liderança, mercados e áreas, departamentos que são, né, estritamente masculinos hoje. Então, a gente precisa realmente mudar esse cenário. Então, essas são algumas estatísticas, alguns números que eu trouxe para a equidade de gênero. Para falar de raça, eu estou falando de um número maior ainda. 55,8% da população é composta por pretos e pardos, que dá a nossa população de negros. Eu não sei se todo mundo tem esse conceito claro, mas quando a gente responde, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, esse dado do IBGE, você vai lá e você se declara como preto ou como pardo, branco, e aí tem as outras raças ali discriminadas para que você se identifique, né? Primeiro que a gente não pode, eu acho que nessa estatística de raça eu pararia e falaria por um bom tempo. Primeiro que a gente não decide qual é a raça do outro. Eu não posso escolher o meu colega e falar, você não é negro. Ele decide se ele é negro, ele decide se ele é negro. Escolhe é uma palavra difícil, né? Não é uma escolha, né? A gente está falando de uma
ancestralidade, mas ele se autodefine como negro. Obviamente, gente, que a gente tem alguns processos regulamentados já no nosso país por conta de fraude. Obviamente, se eu tenho uma cota para negros e eu tenho alguém tentando fraudar um processo, eu posso ter ali uma banca que vai avaliar se essa pessoa realmente é negra ou não, porque a gente sabe que tem histórico de fraude dentro desses processos de cota. Tirando isso, que é uma exceção por conta de compliance mesmo, a definição de raça tem que ser da própria pessoa. Então, se eu vou lá e eu me defino como preto ou como pardo, o IBGE ele junta esses dois dados e dá o percentual de negros para a gente. Já adiantando um pouco de referência, eu vou pedir que quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre essa questão de cor dentro do perfil de raça, que dê uma lida nos artigos que falam sobre colorismo. Então, quando a gente está falando da pessoa que se identifica como preto, normalmente a gente está falando do negro retinto, que é a pessoa com um tom de pele mais escuro. Isso não quer dizer que as pessoas com tom de pele parecido com o meu, que é mais claro, estou falando de uma mistura de duas famílias, uma mais retinta e uma menos retinta ou branca, que ela não seja negra. Então, a gente tem aí outros aspectos para avaliar, além do tom ou da quantidade de melanina que existe na pele. Então, sempre pergunte ao outro se ele é negro ou se ele não é. Você não pode escolher ou definir isso pelo outro. Mas aí a gente vai pensar no mercado de trabalho. Primeiro que eu não tenho 55,8% da população das empresas composta por negros, mas quando eu pego, então, vou pegar toda a população de negro que tem naquela empresa e vou comparar salário, é que eu estou falando de média Brasil, tá, gente? Não estou falando da minha empresa ou da sua empresa, estou falando de uma média no Brasil. A diferença de salário do branco e do negro é de 28,8%. Preciso dizer se é para mais ou para menos? Ou isso está meio que óbvio para vocês já? 28,8% menos. O negro ganha na mesma posição, mesmo cargo, mesma formação, em média, 28,8% a menos do que o branco. Se a gente não se chocar com uma informação como essa e não se sensibilizar para fazer algo para mudar esse cenário, tem alguma coisa muito errada, né, nesse rolê. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Eu falo de percentual de negros na informalidade, onde pessoas sem registro formal de trabalho, a famosa carteira assinada. Estou falando que mais de 40% do percentual de 40% de negros no Brasil estão na informalidade. São números realmente bem chocantes. Falando um pouquinho mais de estatística de diversidade, falando agora de pessoa com deficiência. A gente soma as diversas deficiências, auditiva, motora, eu estou falando de 24% da população. É um quarto da população. Imagina quando eu perguntei para vocês lá na brincadeira dos dedos, né? Se todo mundo aqui não abaixou o dedo para pessoa com deficiência, eu vou perguntar para vocês, onde elas estão? Se não está no meu grupo de amigos, não está no seu, não está da minha amiga, não está da minha mãe, nem da minha irmã, onde essas pessoas estão? É uma parcela muito significativa da população. Oi, Lucas. Para te dar um feedback, né, na hora da brincadeira dos dedos aí, desse quiz que você fez, a gente teve várias interações aqui pelo Instagram, tá? A maioria ficou com 2 dedos, alguns com 3. A gente teve bastante interação, sim, e a grande maioria sobraram 2 dedos, né? Acho que dá, com certeza, acho que bem difícil quem abaixou os 5 dedos. A gente teve, sim, quem com uma interação que disse que abaixou todos os dedos, que foi a Silvia Martins, mas a grande maioria ficou pelo menos com 2 dedos levantados, no caso, né? É uma reflexão forte essa. A primeira vez que eu fiz essa brincadeira, eu fiquei bem chocada também, porque é isso, né? A gente parte do princípio de que tá tudo normal, tá tudo bem, isso é mimimi. E aí a gente, quando olha para os dados, né, e faz essa reflexão com a nossa vida pessoal, a gente normalmente se assusta. Então, até convido, né, vocês a brincarem, assim, com outras pessoas e se perguntarem dentro do ambiente de vocês, por que essas pessoas não chegaram a vocês? Eu me perguntei uma vez,
Por que eu não convivi durante a minha fase escolar e a minha fase de faculdade com pessoas com deficiência? Será que eu estudei num lugar que não dava acessibilidade? Hoje eu começo a olhar para os lugares de uma forma diferente. Hoje, quando eu vou ver a possibilidade, por exemplo, de comprar uma casa, de pensar no imóvel, eu penso, tem acessibilidade? Se tiver alguém na minha família, um amigo cadeirante, vai conseguir chegar na minha casa? E eu preciso influenciar o lugar para que se torne acessível. Eu não posso morar num ambiente que seja capacitista, né? Que não permita que pessoas com deficiência o acessem. Você que mora em apartamento hoje, uma pessoa cadeirante, eu falo apartamento porque normalmente os espaços são mais restritos. Um amigo cadeirante conseguiria usar seu banheiro? Tem espaço para circular com uma cadeira dentro do banheiro que você mora? Como que você colocaria essa pessoa na sua vida, se o ambiente que você vive é capacitista? A gente precisa pensar em todos esses detalhes. A deficiência não está na pessoa, a deficiência está na sociedade, está nas estruturas. A gente precisa se adequar para que as pessoas consigam participar dos ambientes, dos eventos, dos lugares. A condição delas não é um problema, é a condição que a gente dá para que essa pessoa participe, que é um problema. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, por que eu não abaixei o dedo quando eu perguntei sobre amigos com deficiência? Eu não tive acesso a essas pessoas. Por quê? Porque eu estudei em lugares que não tinham acessibilidade, porque eu escolhi morar no lugar que não tem acessibilidade, então a pessoa que tem uma restrição de mobilidade não vai escolher o mesmo bairro, condomínio, o mesmo espaço que porque ela não consegue acessar. Quais escolhas eu estou fazendo para a minha vida e como que elas permitem que essa diversidade faça parte? Pensando a partir daí, né, que a gente começa a mudar as estruturas. A mesma coisa no nosso ambiente de trabalho, voltando para a diversidade no ambiente de trabalho. A empresa de vocês conseguiriam acessar com algum tipo de restrição de mobilidade, por exemplo? Vou tirar a restrição de mobilidade de jogo, vou pensar em outro tipo de restrição. A pessoa tem uma restrição auditiva ou de fala. As pessoas da sua empresa conseguem se comunicar por libras? Usam a linguagem de sinais para se comunicar? Ou essa pessoa seria aquela que a gente levou para a festa, mas não puxou para dançar? Ela está ali, mas ela não entende o que as pessoas estão falando e ninguém consegue entender a forma como ela se comunica. A gente precisa mudar isso. E é isso que eu quero reforçar para que vocês comecem a pensar. Voltando para as estatísticas, né, de estatísticas de pessoa com deficiência, eu falo que 24% da população é composta por pessoas com deficiência. A lei de cotas, a gente tem uma lei, né, de cotas para pessoas com deficiência nas empresas. Ela prevê no máximo 5% dos quadros de funcionários. Estou falando que 24% da população tem deficiência, mas as empresas têm, né, uma lei que as obriga a contratar apenas 5%. A desigualdade já começa aí. Só que quando a gente olha para o número de vagas que isso representaria dentro do Brasil, menos que 50% dessas vagas são preenchidas. Então, a gente tem um arsenal de vagas ali disponíveis para essas pessoas, e essas vagas ainda assim não estão preenchidas em menos de 50%. E quando a gente entrevista as empresas e os empregadores, eles falam, olha, os que eu só contratei porque tinha uma lei mesmo. Eu não contrataria se não tivesse a lei. Vamos pensar de um jeito muito... Eu falo que é um jeito duro de pensar, mas às vezes é o único jeito que algumas pessoas entendem, que é quando a gente está falando do capitalismo e de dinheiro. 24% do poder de compra de um país é muita coisa. Se a nossa empresa, se o lugar que a gente trabalha é capacitista a esse ponto, eu já começo assumindo que eu tenho ali uma perda de 24% de um público que poderia estar me consumindo, me comprando, me engajando, e não está porque não se sente representado. Então, se a gente for pensar pelo poder social, né, eu trouxe algumas informações socialmente falando desse público, mas se eu penso de maneira mais capitalista e focado mesmo em recurso financeiro, lucro, eu também estou falando de perder um potencial grande de consumidores e de pessoas que podem estar contribuindo ali para o crescimento do negócio.
E aí, por último, eu trouxe um pouquinho de estatística do público LGBT e mais. E aí são estatísticas mais pesadas. Eu estou falando aqui, por exemplo, de mortes. Estou falando que esse público, a cada 23 horas, tem uma morte. Por pura discriminação, por puro preconceito. E são mortes normalmente duras. São, quando a gente abre a reportagem, se vocês colocarem aí no Google de vocês, são mortes por apedrejamento, esfaqueamento, estrangulamento, então, assassinatos muito violentos. E isso, quando eu falo do público trans, também acontece muito. Aí, fazendo, né, um parêntese, a gente está no mês da visibilidade trans. As empresas que vocês admiram, que vocês gostam, que vocês sentem afinidade, se posicionaram quanto a esse tema? Quantas pessoas trans tem? Eu devia ter feito isso no exercício do dedinho, né? Quantas pessoas trans vocês conhecem que trabalham na mesma empresa que vocês? Eu acho que esse dedinho não ia baixar, não, para ninguém aí nesse fórum, porque a gente realmente não está encontrando tantas posições. Vetusa, mas eu nunca recebi um candidato ou alguém para entrevistar e para contratar que fosse trans. Eu vou te falar, tu procurou pouco. A gente tem consultorias especializadas para inserção desse público no mercado de trabalho. A gente tem profissionais altamente qualificados para todas as posições. A gente precisa quebrar o preconceito e saber olhar direitinho porque a gente encontra. E aí, quando a gente olha para o público que já está dentro das empresas, né? Eu vou lá dentro das empresas, vejo quem se declarou LGBTI+, e pergunto, e aí, como que está o ambiente de trabalho? Como que é o clima aqui dentro? E pelo menos 35% desses profissionais alegam já ter sofrido discriminação dentro do trabalho. Gente, aquela brincadeirinha da cor da camiseta, do jeito, não agrega de jeito nenhum. Pelo contrário, muitas pessoas não têm coragem de se assumirem dentro do ambiente de trabalho, então se eu não estou ali inteiro, eu não sou um profissional que vai agregar plenamente para aquele trabalho, e quando as pessoas assumem, sofrem algumas represálias, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, o que acabam cerceando também o desenvolvimento, a performance e o crescimento desse profissional naquele lugar. Precisamos olhar com carinho para isso. E eu vou fazer outro teste. Não tem palestra de RH sem dinâmica, né? É o meme da vida, RH e suas dinâmicas. Então, eu queria fazer outro teste com vocês. Posso seguir, Lucas? Tudo bem? Pode sim, Vetusa. Só para te dar um feedback, tá? A gente está tendo várias interações aqui pelo Instagram. Algumas interações disseram que a partir de momentos de dificuldade que vivenciaram sobre o tema, pessoas começaram a estudar sobre Libras, se preocupam como os seus pacientes são atendidos em relação a essa questão, fica muito preocupado em relação a isso. Alguns começam a despertar ainda mais a atenção com essas contribuições que você está nos trazendo. A interação está bem bacana, tá? Legal. Pode continuar no teste aqui, que eu estou sempre, eu estou fazendo todos aqui, estou sempre atento às interações também. Então, tá bom. O teste que eu vou fazer agora é um pouco parecido, só que ao invés dos dedos, a gente vai usar o pescoço. E ao invés de falar da vida pessoal de vocês, porque eu só trouxe churrasco, festa, né, jantarzinho em casa, todos os meus exemplos foram voltados para a vida pessoal. Eu queria que nesse teste vocês pensassem no lugar que vocês trabalham. Vetusa, eu não estou trabalhando agora. Pensa no lugar que você estuda, no ambiente que você frequenta, além da sua casa. E esse teste do pescoço, primeiro, eu vou pedir que vocês olhem para o lado direito. Olha para o lado direito, no lugar que vocês trabalham. Obviamente é lúdico isso, eu sei que vocês não estão trabalhando a essa hora da noite, mas pensa lá, onde você senta, no lugar que você trabalha, onde você se posiciona, onde é sua mesa, onde é seu posto de trabalho, enfim. Olha para o lado direito e pensa nesses grupos que eu falei antes. Tem mulher? Tem negro? Tem LGBTI+? Tem pessoa com PCD? Olha para o lado direito e me fala se você achou. Lá onde você senta. Estou fazendo aqui um exercício, pensando onde é a minha mesa de trabalho e as pessoas que sentam ao meu redor e que frequentam ali o mesmo ambiente. Às vezes não sentam na mesma sala que eu, mas eu encontro na hora do almoço, na hora da copa. Olhei para o lado direito e procurei. Aí olha para o lado esquerdo. Vamos fazer o teste do pescoço para o outro lado. Quem que você encontrou? Encontrou pessoas mais velhas?
Pessoas bem mais novas? Pessoas negras? Pessoas cis? Pessoas trans? Tinha alguém com deficiência do lado esquerdo de vocês? Pensa, conta. A gente vai olhar para cima agora. E aí, olhar para cima simbolicamente, obviamente, que não fica ninguém sentado no teto do lugar que vocês trabalham, mas para cima eu estou falando das posições de liderança aqui. Vocês têm gestores, né? Tem a diretoria da empresa que vocês trabalham, a vice-presidência, a supervisão, cada lugar chama de um jeito. Como que está a distribuição? Ah, Vetusa, eu olhei para o lado direito, tinha alguns negros, sim. Eles estão nessas posições lá em cima? Estão na vice-presidência, no grupo de diretoria? São os caras que tomam decisão? Ou são os caras que estão no público operacional? É a galera da operação, é a tia da copa, o moço da limpeza, ou é o diretor da empresa de vocês? Olha para cima e olha como que está a representatividade na alta direção do lugar que vocês trabalham. E aí, o último ladinho que a gente vai virar o pescoço, que é para baixo. Se você é líder, se tem pessoas na empresa que você trabalha numa posição, né, de menos prestígio, de um cargo inferior, digamos assim, como que é a representatividade lá? Você contrata quem é diferente de você? E às vezes o diferente, gente, não é só sobre gênero, sobre raça, sobre deficiência, às vezes é só quem pensa diferente mesmo. Aquela pessoa que não concorda com tudo que você fala. Que fala, eu acho que está errado. Ei, eu acho que isso que você falou é machista. Me incomodou. Porque é difícil, é duro trabalhar com quem pensa diferente da gente, né? Com quem provoca a gente a sair desse lugar comum, a pensar sobre o diferente. Olha para baixo e pensa, você só traz para trabalhar com você ou para o seu grupo de trabalho na faculdade, a professora fala, escolhe 5 pessoas para você fazer esse trabalho. Ah, eu só chamo os meus amigos, todo mundo que pensa igual a mim, sempre tenho a galera do bullying lá no fundo, né, que eu excluo, que eu não quero no meu grupo, que eu não quero na minha atividade. Quando a gente fala de ter poder de escolha, nem sempre está falando de cargo de liderança, a gente faz escolha em todos os níveis da nossa vida, a gente escolhe em diversos ambientes, além daquele de posição de liderança. Como está embaixo? E aí, fizeram um alongamento para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Tem inclusão e diversidade por aí? No lugar que vocês trabalham? E aí, Lucas, eu vou até adiantar uma pergunta, não sei se vai aparecer, se ela apareceria, mas normalmente as pessoas perguntam, Vetusa, eu identifiquei nesse teste do pescoço aí, que não tem diversidade nenhuma no lugar que eu trabalho. O que eu faço? Peço demissão? Já estou constrangido, estou sentindo que está errado. O que eu faço, né? E aí eu falo, não, calma, não precisa desistir. Eu acho... Hã? Eu posso ajudar para mudar isso, né? Eu acho que seria interessante. Para mudar isso, né? E aí, obviamente, que dependendo da posição que você ocupa dentro do lugar que você trabalha, você vai ter mais autonomia, menos autonomia para tomar algumas decisões, mas as provocações, elas podem ser feitas em qualquer nível. Eu acredito muito no conceito de micro-revolução. Não precisa ser um negócio grande. Se eu não vou conseguir mudar a sociedade, se eu não vou conseguir trocar todas as estatísticas, eu nem vou começar a fazer. Se eu puder influenciar na contratação de uma pessoa, ou se eu pegar uma pessoa daquela empresa e chamar para dançar, que eu estou percebendo que está ali, mas está excluída. Se eu conseguir influenciar na promoção de alguém, elogiando, valorizando o trabalho daquela pessoa, que muitas vezes está se esforçando pra caramba e não está sendo reconhecido porque tem algum viés ali de só os homens crescem, são promovidos, ou só os brancos são promovidos, ou o cara que assumiu que era gay não vai ter a mesma oportunidade. Elogie, reconheça, dê oportunidade para essas pessoas, valorize, coloque debaixo da luz, né, em evidência. Então, se a gente pode fazer micro-revoluções, gente, independente da posição, do cargo, da autonomia que eu tenho. Quando eu for o gestor, eu vou fazer isso.
Só se eu fosse chefe eu poderia fazer aquilo. Não, você pode fazer suas micro-revoluções. Você já chamou a pessoa de recursos humanos do lugar que você trabalha e perguntou, viu, como vocês buscam os candidatos? Eu tenho aqui umas pessoas para indicar, será que a gente não pode pensar num negócio diferente? A empresa está pensando em diversidade, chama o gestor de vocês, troca uma ideia. Eu vou falar mais para frente de impacto negativo, né, de não ter diversidade nas empresas, e uma delas é essa. A empresa hoje, né, falando de 2021, que não tem diversidade, ela se torna menos atrativa. A galera que está vindo aí das novas gerações tem muito aprendizado para trazer para as empresas sobre isso. E ela pensa, a empresa que faz um comercial que tem um cunho racista. Vou falar do meu lugar de cervejaria, né, trabalho em cervejaria. Já entrevistei candidato que falou, eu não vou trabalhar numa empresa que na propaganda de cerveja trata a mulher do jeito que trata, como um objeto, às vezes, e a empresa que eu trabalho não faz o comercial nesse sentido. Então, a gente percebe que os candidatos estão escolhendo onde trabalhar também, né? Nessa linha que você tá trazendo, a gente teve uma interação aqui no Instagram de uma professora, acho que é a Sil Martins, ela disse que ela é professora e ela está observando que essa nova geração ela está muito mais aberta a essa questão da diversidade. Então, assim, a gente tem essa expectativa, então, né, que isso está caminhando para um futuro bem melhor, eu acredito. Sim, e se as empresas não estiverem preparadas para receber essa diversidade, elas vão perder os melhores profissionais do mercado. Elas vão se tornar aquelas empresas com um quadro de funcionários obsoleto, sem diversidade, não tem inovação, aquele que fazia tudo do mesmo jeito. A gente tem vários cases, assim, né, de empresas que resistiram à mudança, à inovação, e ficaram para trás. Então, se essas empresas não entendem que isso é produtividade, atratividade e retenção de talentos, elas também vão ficar para trás nesse sentido. E aí eu vou passar para o próximo tópico, que eu falo um pouquinho de impacto, né? Então, acho que eu venho falando muito dessa questão de trazer diversidade, de trazer inclusão, mas o que acontece se eu não fizer isso, né? Então, acho que tem alguns impactos que são tangíveis, eu vou falar de alguns números, deixar algumas referências para vocês depois, mas tem um impacto que é intangível, que eu queria trazer aqui, não tem ainda, eu não encontrei bibliografia que trouxesse números, que justificasse com indicadores, né? Qual que é o impacto de não se posicionar sobre diversidade, de não trazer esse tema, né, para as suas comunicações comerciais, quadro de funcionários. Qual que é o impacto disso? A gente não tem conta ainda, não tem um percentual para falar para vocês, mas eu sei que o impacto é muito grande em reputação. A gente teve um caso recente, talvez vocês se lembrem nas mídias, de um supermercado, uma grande rede de supermercado multinacional, que teve lojas queimadas, lojas pichadas, uma hashtag, né, de boicote à marca em todas as redes sociais, no Twitter e tudo, por conta de uma atitude de segurança desse supermercado que foram racistas e acabaram culminando na morte de uma pessoa que estava frequentando esse supermercado. O não posicionamento do supermercado em tempo, o silêncio desse estabelecimento e a falta de ações imediatas e duras contra o acontecimento causaram uma revolta nas redes sociais. E hoje, gente, um consumidor, uma pessoa com um celular na mão, é capaz de acabar com a reputação de uma empresa em segundos. Ela lança uma hashtag no Twitter e a reputação daquela empresa foi por água abaixo. Uma empresa que é taxada como racista, como homofóbica, ela tem sua reputação extremamente abalada. E a gente tem empresas que reverteram essa imagem justamente por isso. A gente teve esse ano, né, final do ano passado, empresas que fizeram processos de estagiário, de trainee, exclusivamente para negros. A gente sabe que tem uma motivação social e genuína ali, muito legal, mas a gente sabe também que tem uma intenção de lidar com a reputação. Então, a empresa que se posiciona hoje assim, é a que é escolhida, por exemplo, por esse público jovem para comprar. Que banco que eu vou escolher? O banco que a CEO falou que não podia nivelar a régua por baixo para contratar negros, ou um banco que fez um processo de trainee exclusivamente para negros?
essa turma faz esse tipo de escolha. Então, não se posicionar, por exemplo, quando tem um evento desse, não se posicionar rápido, acaba com a reputação de uma empresa. Isso é intangível ainda, mas é muito forte, a gente não pode deixar de falar. Então, só ficar em cima do muro, hoje em dia, é prejuízo. As empresas precisam se posicionar. E aí eu falo um pouquinho agora, bem rapidamente, assim, uma pincelada, mas deixo algumas referências para vocês olharem depois, sobre impactos tangíveis. Então, a gente tem, por exemplo, o percentual de retorno de vendas, em média, né, as empresas que têm dentro da diretoria mulheres, elas superam as outras em pelo menos 42% nas vendas. Então, pegou todas as empresas, comparou as que tinham só homens, as que tinham homens e mulheres, e a estatística é essa. Quando a gente fala das empresas que são referências, né, o best in class aí para diversidade étnico-racial, 35% mais propensas a dar retorno financeiro acima das outras lá de mediana nacional que a gente tem dentro da indústria. Quando a gente faz a mesma comparação para as que são referência em diversidade de gênero, esse número é de 15% acima das outras que não têm diversidade de gênero. Eu vi que ficou apagadinho aqui, mas tem a referência, né, desses dados, porque tem vários outros, né, várias outras estatísticas que comprovam que a diversidade traz resultado mesmo quando a gente fala de produtividade. Então, não é mais uma inferência, a gente tem diversos artigos e números que comprovam essa questão da diversidade, trazendo inovação e trazendo produtividade. Vale a pena investir em diversidade, não é só porque está na moda, minha gente, vale a pena, compensa financeiramente. E aí, acho que por último, né, acho que o meu penúltimo tópico, eu estou olhando o tempo aqui, está quase no finalzinho, as pessoas perguntam por onde começar. Então, eu falei mais para trás, né? Como funcionário, como colaborador, como que você poderia começar? Mas eu quero falar um pouquinho também como a empresa pode começar. Então, você está trabalhando, está aqui me assistindo, é do RH, é um gestor, tem a possibilidade de ter autonomia para sugerir uma ação dentro da empresa de vocês. Como que eu faço para começar, né? Então, pensando nisso, né, na palestra voltada para o mercado de trabalho, eu listei algumas possibilidades aqui. A primeira delas é da criação de grupos de afinidade. Eu sugiro que vocês trabalhem com 5 grupos, 4 fixos e um customizado à realidade do lugar que vocês trabalham. Então, o que eu sugiro como fixo é equidade de gênero, porque a gente já viu lá nas estatísticas que é um tema que a gente precisa trabalhar, um grupo de raça, um grupo LGBTI+, um grupo de pessoas com deficiência. O 5º grupo, ele deve ser customizado. O que ainda não é diverso na empresa de vocês? É idade? Todo mundo aqui onde eu trabalho tem mais ou menos a mesma idade. Não tem diferença. Ou então, todo mundo, olha uma coisa que é simples e que pode fazer a diferença. Todo mundo aqui onde eu trabalho veio da mesma faculdade. Quem estuda em outra faculdade não contrata, só contrata o pessoal da Racine, né? E a gente não traz essa diversidade para dentro da empresa. Então, nacionalidade, às vezes, eu só contrato as pessoas que são do Sul e Sudeste, eu não contrato ninguém do Nordeste. Esse 5º elemento aí, eu sugiro que vocês customizem com a realidade da empresa de vocês. Segundo passo, treine as pessoas que se voluntariaram para esses grupos de afinidade e treinem a liderança. A gente precisa assumir que as pessoas não sabem. Então, primeiro passo, sensibiliza e treina. Tem treinamento online, tem consultoria especializada, eu não tenho ninguém para dar esse treinamento. Tem uma porrada de profissionais no mercado, capacitados, especializados, que podem ir com um treinamento in company e treinar o time de liderança de vocês. A gente tem outras ações, por exemplo, a gente tem empresa hoje que já trabalha, por exemplo, com uma metodologia que chama Blind CV. Então, eu entrego um currículo para o gestor, sem a idade, sem o endereço, sem o nome da faculdade, sem quantidade de filhos, sabe o comum do currículo, né? Casado, 2 filhos, fiz a faculdade tal, moro no endereço tal. Existem comprovações de que existe viés ali, muito novo, muito velho, nossa, essa moça com 3 filhos, será que não vai faltar no trabalho? A gente tira tudo isso do currículo e fala, olha, avalie as competências, avalie as habilidades dessa pessoa.
Então, existem diversas iniciativas que um treinamento bem feito pode alavancar aí de resultado na empresa de vocês. Terceiro passo e simples, estabeleça um calendário de eventos. Eu vou repetir que a gente está no mês da visibilidade trans. Quais empresas estão promovendo ações ou fazendo qualquer tipo de atividade que fale sobre esse público, que sensibilize sobre esse público, que converse suas marcas e seus serviços com esse público? É importante ter um calendário de eventos, é importante que a empresa entenda que ela tem um papel ali, uma necessidade de devolver para a sociedade aquilo que ela também retira da sociedade. Né? Ter um calendário de eventos bem definido, o mês da consciência negra, o mês da equidade de gênero, seja qual for esse calendário, é importante que isso esteja na rotina e na pauta da empresa. Não pode ser, um dia alguém me falou, esqueci, ninguém nunca mais tocou no assunto. Não, ter um calendário definido, estabelecido, é super importante para que esse tema realmente entre na rotina e faça parte da cultura organizacional daquele lugar. E, por último, nem coloquei número, agora que eu estou vendo, contrata diversidade. Arrisca. Tenta. Se não começar por algum lugar, nunca vai dar certo. Arrisca. Tenta, coloca para dentro, depois chama para dançar, mas coloca para dentro, faz um teste. Se desafiem a sair desse status quo. Se desafiem a pensar um pouquinho fora da caixa, arrisca e contrata diversidade. E aí acho que eu coloquei como... Acho que seria, assim, é importante, né, que isso se institucionalize dentro da empresa, né? Que não vá numa onda porque um grande varejista fez algo parecido e deu mídia, todo mundo comentou, a imagem melhorou. Eu acho que essas raízes têm que serem fortalecidas desde a base da empresa para que isso seja natural, né? E não algo para melhorar a imagem ou ir na onda do que está acontecendo ali, porque viu que alguém fez e deu muito certo, né? Exato, isso cai por terra, né? Isso que eu falo, com redes sociais, hoje em dia a gente já cansou de ver, por exemplo, campanhas. Eu lembro de uma marca que eu acompanho, que é a marca da empresa que eu trabalho, fez um patrocínio para um evento LGBTI+, e aí nos comentários da rede social em que foi postado esse evento, algumas pessoas perguntaram, eu gostaria de saber qual que é o percentual de LGBTI+, que vocês têm na empresa de vocês. Ou se vocês estão fazendo esse patrocínio só para retirar dinheiro desse público. Achei muito legal. A área de marketing respondeu, trouxe os dados e falou, não, essa é uma iniciativa assim como tantas outras. A empresa tinha outras iniciativas para respaldar. Isso não é um evento isolado para ganhar dinheiro. A gente tem isso, mais isso, mais isso, dentro do calendário e da cultura da companhia que sustentam essa ação que a gente está fazendo para o consumidor. Então, precisa ter coerência, né? Precisa realmente fazer parte da cultura, senão cai por terra. E aí eu trouxe, por último, algumas referências. Agora eu estou vendo que o meu slide ficou não sei se está com bastante luz no meu computador, mas bem clarinho. Alguns sites que eu uso para coletar informação, para pegar essas estatísticas que eu passei para vocês. E aí eu dei um printzinho nesse material aí, que é um guia de referência bibliográfica de diversidade, da gestão Kairos. A gente tem também, dentro do site da GPW, da Think Olga, do Grupo Abril, materiais que vocês podem fazer download. Assim como a gente tem, vou pular aqui, depois eu volto, se vocês derem um Google no Guia Antimachismo do iFood, vocês encontram também esse material que eu dei o print aqui embaixo, com vários links de referências bibliográficas. Quais são os centros de pesquisa que eu posso consultar? Quem fala sobre feminismo negro, quem fala sobre corpo livre, quais são filmes, séries, vídeos, podcasts que eu posso ouvir. Tem muita referência na internet. E se vocês derem um Googlezinho com esse nome aqui que eu estou colocando, vocês vão encontrar bastante coisa. Vetusa, eu não quero ver PDF de nada, eu gosto de rede social. Vai na rede social, No Instagram, eu coloquei aqui o Instagram da Lau Patron, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência do tema de capacitismo. Inclusive, ela fala um pouco do que eu tinha falado antes. A gente precisa entender que os lugares e as soluções são deficientes. As ideias são deficientes. E os corpos são possíveis. As pessoas são possíveis e fazer inclusão não é um favor. Esse Instagram que eu coloquei aqui do lado, da blogueira PCD, né? Foi uma pessoa que eu conheci a partir do Instagram da Lau Patron.
é uma mulher negra, de periferia e com uma deficiência. Olha como a gente fala de interseccionalidade, né? Ela acumula alguns grupos aí que a gente falou antes sobre diversidade e dá uma aula para a gente sobre esse tema e de uma maneira divertida. Vale a pena entrar no Instagram dela, dar uma olhadinha. Assim como a Leandrinha adora falar de temas diversos e inusitados para o público que é com deficiência. Também encorajo vocês a olharem esses Instagrams e lá vocês vão encontrar outras referências sobre o tema, porque são pessoas que divulgam, que apoiam outras pessoas que falam de diversidade dentro das redes sociais, aí do Instagram, e por aí vai. Lucas, acho que eu acabei o meu conteúdo, ficaram uns 5 minutos no final, porque eu falo muito, então se você quiser trazer alguma coisa, eu já fecho te agradecendo muito pelo convite, acho que foi legal, foi leve, passou super rápido. Se tiver alguma coisa que eu puder complementar ainda, fique à vontade de perguntar. Eu que agradeço a sua participação. Foi um tema bem interessante, a gente teve bastante interação pelo Instagram, pelo nosso sistema interno, e a gente tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para você, se você pode nos responder. A primeira é de um usuário do Instagram, o arroba dele é DMJ, ele fala assim: quais as dicas para que possamos mudar os hábitos de nossa sociedade e trazer mais diversidade e inclusão genuinamente no mercado de trabalho? Você quer responder ou quer que eu faça as duas de uma vez? Faz as duas de uma vez, eu junto num pacote. Tá, a próxima é do Anderson, underline IMS, ele fala assim, ele te parabeniza pela palestra e fala assim: que sugestões você daria para trabalhar os vieses inconsistentes? O que são e como fazer? Que bom que você fez as duas perguntas juntas, porque eu responderia o DMJ falando de viés inconsciente mesmo. Eu acho que eu dou como dica, né? Eu acho que falei de uma ferramenta, por exemplo, que é o Blind CV, que é a gente, por exemplo, tirar dentro do currículo ali, né, da entrevista, qualquer informação que possa, né, denotar alguma ideia de preconceito. Então, essa é uma ação super simples, que o RH da empresa de vocês pode adotar para amanhã, se vocês chegarem na mesa da pessoa e falar: vamos adotar o Blind CV aqui, vamos tirar essas informações que não agregam. E aí outras ações, como eu falei, de criar os grupos de afinidade, de trazer esse tema para a pauta, de provocar que tenha pessoas diferentes e contribuindo com outros ângulos dentro da empresa. Dependendo da posição que você ocupa, você vai ter, né, mais influência ou menos influência, mas você não pode deixar de trazer isso para a empresa como uma pauta importante para a discussão. Isso também é pauta para retenção, né? Então, começar a cutucar. Se você está em cima, né, cutucar para baixo; se você está embaixo, cutucar para cima. Mas cutucar esse tema dentro da empresa é super importante. Aí, dependendo do nível do posicionamento que vocês estão, vocês vão encontrar quais são os caminhos que vocês podem fazer isso. Eu sou gestor da minha empresa. Amanhã você pode implementar um grupo de afinidade. Escolhe esses 4 grupos que eu falei como obrigatórios, chama os voluntários que querem participar, pensem numa estratégia para 2021 trabalhar a diversidade e comecem a fazer. E aí, para trabalhar vieses inconscientes, né, eu acho que um caminho justo é admitir que temos os vieses inconscientes, que é um nome bonito para o preconceito, que é um pouco do que eu falei aqui com o teste dos dedos e do pescoço, admitir que temos esses vieses. O primeiro passo, e aí eu sempre falo assim, eu não digo que a gente tem que começar um trabalho, por exemplo, com cotas. É muito ruim e até maléfico que a gente traga as pessoas de diversidade para a empresa sem ter as pessoas que estão na empresa preparadas para recebê-las. Eu não vou incentivar vocês a contratarem as pessoas com todas as deficiências se não tiver como acessar o refeitório do lugar que vocês trabalham. Então, o primeiro passo, assim, para a gente eliminar viés, a gente se admitir, né, com preconceito, olhar para dentro do ambiente de trabalho que vocês estão, quais diversidades a gente tem representadas ou não, e as que não tem, por que a gente não tem. Preciso mexer em estrutura? Talvez eu tenha que mexer em estrutura. Tenho que investir em treinamento da liderança? Talvez esse seja o segundo passo, investir em treinamento para a liderança. E aí o que eu falei, tem muita consultoria especializada já no mercado.
Terceiro passo, eu vou estabelecer aquelas medidas mais rápidas do currículo cego, da consultoria especializada para contratar trans, pessoas com deficiência, enfim, diversas ações ali, para a gente começar a quebrar esses paradigmas e conseguir trazer um pouco de diversidade e inclusão ali para aquele ambiente. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Legal, Betuza. Bom, pessoal, a gente vai dar, então, para iniciar o encerramento dessa live. Eu gostaria novamente de agradecer a participação da Betuza. Betuza, a gente teve aqui várias interações no Instagram, muitas pessoas te parabenizando pela fala, pelo importante tema que foi debatido durante essa hora. Parabéns, eu reforço aqui de novo, né? Muito obrigado pela sua participação. E foi um prazer tê-la aqui conosco. Pessoal, a gente encerra a live agora às 8h. Betuza, pode fazer seu fechamento? Eu vou falar que o prazer é meu, acho que é um ótimo sinal, um começo, né? Acho que teve bastante pergunta sobre dica. Olha uma dica bacana de começar, coloca uma palestra na empresa que vocês trabalham, começa a sensibilizar pelo tema. Então, parabenizo o Instituto Racine, né, pela iniciativa de trazer esse tema para a roda, né, colocar em palestra, colocar em live, acho que é uma ótima iniciativa, vocês estão de parabéns. Agradeço a confiança por ser eu a porta-voz desse tema para vocês, obrigada pelo tema e a gente vai se falando. Legal, foi um prazer. Pessoal, só reforçando antes de terminar, esse foi mais um evento promovido pelo Campus da Racine aqui em Matão. Lembrando que aqui estamos com as inscrições abertas para o vestibular de graduação em administração. Basta acessar o nosso site, que é www.racine.edu.br, tá bom? Betuza, muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.